ela pra sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendência, gente com atitude, é o programa que conecta com saúde. Boa noite, bem-vindos a mais um episódio de Acontece Aqui, o seu programa de quarta-feira à noite. E o nosso programa, como sempre, traz histórias inspiradoras, quadros sobre saúde e muita novidade. E para começarmos bem essa noite, vamos começar com o nosso quadro Eles e Elas Fazem Acontecer. Boa noite, bem-vindos a mais um episódio de Eles e Elas Fazem Acontecer. E como sempre, temos uma convidada maravilhosa, uma mulher plural. Hoje vamos ter o prazer de receber Déa Reis. Seja bem-vinda. Que prazer enorme estar aqui. Boa noite, Déa. A Déa é uma mulher que tem uma história maravilhosa sobre recomeços, transições, escolhas. E eu queria que você contasse um pouco para a gente de como é que foi essa transformação na sua vida, para como você atua agora, para o estilo de vida que você tem. Conta para a gente um pouco sobre isso, Déa. Bom, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada por esse momento, trazer essa história que ela é literalmente de transformações, é o tempo todo de transformações. Eu falo que eu começo quando a minha mãe decide me colocar na dança aos 7 anos de idade, porque eu era muito tímida e precisava ter uma forma, né? Eu começo com essa questão toda da dança aos 7 anos. E tem toda essa modificação da comunicação, porque eu acho que tudo começa pela comunicação também. Com certeza. E como eu não tinha essa comunicação muito assertiva, vamos dizer, houve essa necessidade de fazer essa tentativa. Sim. E a dança começou a ser a minha base de tudo. E sua via de comunicação. E aí começou. O que era uma criança tímida passou a ser uma criança extremamente comunicativa. Sim. E é o que me traz hoje isso também, né? E aí eu enveredo por esse caminho da dança. Eu me lembro que ela falava assim: se você não estudar inglês, você não vai dançar mais. E essa foi a melhor coisa também. A melhor coisa que ela poderia ter feito por você, com né? Com certeza, porque nesse meio de caminho não tinha, né, eu digo que no meu tempo, tinha um pouquinho, né? Quando eu comecei na faculdade, eu entrei muito cedo, com 16 para 17 anos, não tinham tantas faculdades e universidades de dança. Então, eu entrei para a educação física da tentativa de manter essa dança. De conseguir ter esse contato. Exatamente. Muito cedo, como eu falei, aos 17 mais ou menos, e aí eu entro para o grupo de dança da faculdade, que não era nem universidade. Meu sonho era estar na Gama Filho, mas não pude. Então, enfim... Hoje, inclusive, eu falo que tudo acontece como tem que... Como precisa acontecer. E acontece aqui acontece no momento. Aqui. Exatamente. Então, eu entro para esse primeiro grupo de dança da universidade, que no caso era a faculdade, e aí eu me torno... eu digo que o meu sonho foi sempre esse também, de dançar. Sim. E eu vou dançar com Ana Botafogo. Que chique! Não como bailarina clássica, mas a minha primeira viagem de avião, que era aquela coisa toda, foi para Aracaju com o grupo de dança da faculdade. Ai, e era o primeiro bailarino era Paulo Rodrigues e Ana Botafogo. Então, aquele sonho, que era uma história, passou a ser uma realidade. E aí, no meio do caminho... eu percebo que não era bem exatamente a educação física, porque eu tinha que fazer outras cadeiras também, não tinha só a dança. E aí eu entro, aquele inglês que tinha sido da comunicação, passou a ser... E aí eu entro para uma empresa onde o meu pai ele trabalhava como supervisor de manutenção nessa empresa. Eu entro e, enfim, ali começa a minha vida executiva. É claro que eu estou dando um salto aqui. Sim. Mas eu entro nessa parte do corporativo, onde tem essa comunicação muito grande, mas sempre tendo
a ideia da expressão corporal como a expressão vocal e a expressão da vida mesmo, né? Então, e essa veia artística que você tem, né? que nunca deixou de acontecer. Né? Então, basicamente, tem isso, até fazer literalmente a transição de carreira. E como é que foi essa escolha? Foi uma escolha? Aconteceu? Pois é, aconteceu. Na verdade, eu tenho um filho, né, que hoje tem 19 anos, e ele é atípico, ele é portador do transtorno do espectro autista do nível de suporte 3, que não é algo simples, não é algo fácil. Que requer uma entrega muito grande, né? E dentro como executiva que eu era, eram empresas que trabalhavam para petróleo, para óleo e gás. Então eu sempre... E naquele boom, né? Tudo acontecendo, eu precisava muito, me exigia muito, era muita dedicação. Então eu digo sempre, né, que ele estava sendo cuidado na época pelo pai dele, né, que eu estava casada com o pai dele, e pela babá, a cuidadora, e eu não sabia, eu sabia tudo da empresa, mas eu não sabia quanto meu filho calçava. Eu precisava entrar em contato com essa cuidadora, com essa babá, e perguntar, eu quero comprar um sapato para o meu filho, para o Arthur, e aí, né? Quanto ele calça? E eu sabia tudo da empresa, tinha toda essa... Então, essa mudança ela acontece exatamente pela necessidade de coisas básicas, de estar mais próximo a ele, de vê-lo crescer. E aí eu fiquei percebendo, existem paralelos, como é que a minha mãe fazia de acompanhar, claro que era uma outra escolha, uma outra história, mas de estar dedicado, e eu pensava, eu estou vendo que a vida está passando, e eu não estou vendo meu filho crescer. Então, eu fiz essa escolha, não... se eu dissesse para você que foi fácil, nunca é. Nunca é fácil, né? Nenhuma mudança na vida é fácil. Foi uma transformação que eu me lembro que as pessoas falavam assim, você está doida. Como é que você vai largar uma vida de uma estrutura? Porque eu ganhei prêmios, inclusive, porque eu falo exatamente por essa estruturação e conhecer tudo, estar no Rio de Janeiro... eu recebia muita gente de fora, muitos, não só americanos, né, o pessoal também que via da Europa e de outros lugares. Então, eu comecei pelo Rio de Janeiro, óbvio, isso, vamos dizer, 2000 e um pouco antes de 2010 e tudo mais, porque a última empresa eu fiquei 12 anos. Então, eu estruturei um processo de receber as pessoas, de fazer como eu chamo de as boas-vindas. As boas práticas do Rio de Janeiro, não faça isso, faça aquilo, venha cá, o carro. Então, eu tinha essa liberdade, e essa comunicação daquela menina que não tinha se tornou presente, essencial. Então, eu comecei a criar esses processos, e eu me lembro que as pessoas falavam, tudo virou referência de André, era Andréia do Rio. Andréia do Rio. Fala com a Andréia, eu gosto muito do Deia, né? Mas fala com a Andréia do Rio que ela resolve. Então, essa coisa começou a acontecer muito grande, né? Muito grandemente, muito fortemente. E aí vieram as premiações e tudo mais, e aí, obviamente, você vai crescendo na empresa também. Só que não tem prêmio maior do que ver o seu filho, né? Eu queria coisa simples. O simples, acontece no simples mesmo. Que era levá-lo para a escola. Eu saía de casa, ele estava dormindo, eu chegava em casa, eu estava estressadíssima. E o caso de fuso horário, eu não tinha essa coisa. Eu me lembro que tinha não tinha Uber, não tinha um carro de aplicativo nessa época, que eu digo, né, também, estava começando. Então, era tudo muito mais difícil. Né? Tinha todos os recursos, mas eu só queria o simples. Eu queria o básico. Eu me lembro que eu falava assim, eu quero buscá-lo na escola, eu quero... levá-lo ao médico. Era sempre terceirizado. Sempre tinha que passar para outra pessoa uma função do maternar, né? Então, foi feita essa, vamos dizer, essa decisão, que foi muito difícil, mas eu digo que foi a melhor escolha e a melhor transformação. Porque quando eu faço isso, eu também resgato a mim. Eu começo a me conectar a coisas que eu não percebia. Existia uma organização para uma vamos dizer, uma corporação, e não tinha para uma vida. E ali, nesse momento, o ser também muito intuitivo e ser muito buscada, porque as pessoas gostavam muito de estar comigo. Desse contato. Exatamente, e fazia eu acho que pela sensibilidade até, né, de ter essa questão toda,
eu percebi, aqui tá legal, o clima não tá, o clima tá pesando, ó, segura aqui um pouco, vamos aqui. Então fazia esse intercâmbio entre, vamos dizer, a alta cúpula e, vamos dizer, as outras pessoas. Então eu falava, espera um pouquinho, vamos aqui, ó, você tem que olhar mais aqui. Era esse meio de caminho, esse entre mundos, vamos dizer. Que é super difícil de ser feito, exige muita comunicação, muito jogo de cintura. Né? E então, eu era responsável pela organização dos eventos também, tudo mais. Então, isso tudo me trouxe o que eu faço agora? Quando eu me torno somente mãe, que eu largo toda essa... Eu não largo, eu faço essa transformação e falo para as pessoas, eu estou saindo para não ficar maluca. Você não Saúde mental, são escolhas, né? Porque eu deixei uma vida confortável, um salário, né, confortável, enfim. Tinha prestígio, tinha prêmios, mas não estava completando, não né? Não tinha como... eu não pensei duas vezes, né? Pensei algumas vezes, mas quando a decisão bateu, eu falei, é agora, e foi. E eu me lembro muito bem que foi um período como todos os processos acontecem de você Nenhuma transição é fácil, mesmo quando é uma escolha que seja pautada no desejo, né, que a gente sustente isso no desejo, isso não torna ela menos difícil, né? De jeito nenhum, e até porque tem uma adaptação dele também, não está acostumado e fala, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Até porque existe essa rotina, então foi acontecendo isso, e eu comecei a perceber o que eu posso fazer com isso tudo. Tudo que eu tenho, o que eu posso fazer agora com essa realidade? E aí eu entro, foi muito uma benção muito grande, muita surpresa, porque quando eu saio, eu recebi no e-mail, né, um convite para fazer uma prova para fazer parte de uma pós-graduação em dança-terapia. Que máximo. E eu falei, como assim? Como assim? Eu falei, mas o que é isso? E aí eu falei, eu não quero nem saber como é que é, como funciona. E aí eu consegui passar, porque você tem que passar por um processo e todo. E aí foi assim incrível, porque, na verdade, eu não estava mais nos palcos dançando, mas aprendendo toda uma técnica diferente que me ajudou a trazer toda aquela bagagem. E nesse caminho eu descobri as danças circulares sagradas, que fazem também, que são as danças dos povos. Então, aquela bailarina que estava lá foi resgatada, trazendo a terapêutica da coisa. Né? Então, foi trazendo tudo isso, e aí eu comecei a perceber, se eu fazia isso no corporativo, o que eu posso fazer para mim? E foi aí que foi gerenciando você mesma enquanto a sua empresa. Sim. Você é a sua empresa. Exatamente. E aí eu crio o estúdio, né? O estúdio artístico e terapêutico Mahila, onde Mahila significa mulher. Olha só. Em hindi, né? Uma língua em sânscrito, né? do antigo, que somos nós, as mulheres que fazem acontecer também, e que a gente que busca, o que eu posso fazer de melhor. E aí, e uma outra coisa que eu gosto muito também, né, a Andréia do Rio, eu gosto muito de trazer o Deia. Por isso que é o Deia Reis que eu uso muito, porque o meu nome artístico, que eu digo, né, era Andréia Reis. Sempre como Andréia Reis, como conhecida no meio da dança, vamos dizer. E o Deia é uma forma carinhosa. Que eu sempre fui chamada desde pequena. E quando traz isso, Deia significa deusa. Olha só. Em latim. Você sabia disso? Não. Pois é. Então você também é uma Deia. Todas as mulheres são Deias. Querendo ou não, gente, querendo ou não, todas as mulheres são Deias. Que máximo! São deusas, é isso. Que máximo! Então eu passo a deixar exatamente esse nome como uma marca registrada. Uma rila de mulher, daquela coisa ancestral, com o Deia Reis, então vira a minha marca, né? E aí eu crio, né? Foi uma pessoa até que em 2016, quando eu comecei a buscar isso foi 2014 quando aconteceu, deixa eu lembrar, 2014, final de 2014, 2015 eu faço a pós-graduação, 2016 eu entro na dança circular, formação. E aí, em 2016, entra essa busca de como vou estruturar isso tudo. Então, teve uma pessoa que me deu a gente criando, né, qual é o nome? Qual o nome que você faz? Você é multitarefas, você é múltipla. Então, entra o facilitadora criativa.
que é como eu uso, como isso é uma marca que está literalmente registrada, inclusive. Né? Não só o estúdio, como o facilitadora criativa. Porque isso engloba muitas coisas. Né? E acabou que você foi amplificando essas formações e diversificando a sua forma de estar enquanto Déia Reis. Exatamente. E assim, uma das coisas muito legais que quando você fala sobre isso, me lembra que dentro do corporativo mesmo, né, a última empresa que eu trabalhei, que é uma empresa também que trabalhava com essa parte enfim, multinacional, eu via que, eu sempre falo, o capital é o capital humano. Sim. Então, se as pessoas não estão bem, eu fazia sempre isso. Porque eu que tinha todo, vamos dizer, o orçamento de fazer os eventos. Então, é assim, era muito dinheiro. E eu falava, não é porque eu estou com dinheiro aqui que eu vou fazer acontecer. Não, vamos ver o que vamos eu entender. decidia. Então, os grandes eventos, que até a Rio Oil and Gas, que hoje em dia continua acontecendo. Eu ia muito para Macaé também, porque onde está o polo e tudo mais, que tinha Brasil Offshore. Nem sei se tem mais, porque isso não faz mais parte do meu... Mas eu que cuidava dessa parte toda, da organização toda do evento, né? Desde a escolha do aluguel do espaço até o evento em si. E eu falava para as pessoas, não é porque eu estou com dinheiro aqui, que eu tinha um orçamento liberado, que eu vou gastar tudo. Porque estar na empresa não é só eu visto a camisa da empresa, não. É você vestir, você saber quanto ela custa também. Isso aí. Porque se falta lá, falta aqui. Exatamente. E esse pensamento veio me acompanhando também para a minha empresa hoje, que é o estúdio, que é a Déia Reis, que é uma empresa também. Né? Então, eu trago isso muito, e eu me lembro que naquela época, naquele tempo, eu falava para o meu gestor, eu preciso de treinamentos mais. Então, eu pedi, inclusive, eu consegui convencê-lo com a comunicação a fazer uma formação em PNL, em Programação Neurolinguística. Que máximo. A empresa pagou, eu fiz todo. Eu não sei hoje como é que funciona também, mas isso eu estou falando de 2000, meu filho é de 2006, de 2007. Ou seja, nem se falava como se fala atualmente, não se fala. Né? Porque hoje em dia a gente escuta falar muito de PNL, né? Muitas pessoas já utilizam. De inteligência emocional. Mas naquela época isso não era. Exatamente. Então foi em 2007 que eu falei, eu quero, vocês fazem para mim? Então, bora, o que você vai trazer para a gente? Então, fiz um plano de negócio, de tudo, e aconteceu, literalmente, foi a melhor coisa. Porque tudo aquilo me leva hoje para esse trabalho múltiplo e de cuidar, não só de mulheres. Claro que o meu foco é com as mulheres, né? Porque essa é a minha expertise, inclusive, através... Eu não digo nem eu acho que as mulheres em si, elas buscam mais esse autocuidado, se colocar nesse lugar de ser cuidada. E é o que eu sempre falo também, de inspirar e falar... Se eu conseguir... Você também consegue. E é uma coisa, Déia, que eu sempre falo, conhecimento a gente não perde. Né? Então, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, eu fiz um curso que não tem nada a ver, eu não vou utilizar. Vai sim. Sempre vai. Sempre tem alguma coisa. E que faz você ser você. Não existe outra pessoa no mundo que tenha essa história, que tenha essa trajetória, essa bagagem, essas vivências. E é isso que torna você a profissional que você é hoje. Né? Então, em todos os seus atendimentos, tem a Déia do corporativo, tem a Déia bailarina. Tem aquela que começou, aquela que percebe. E eu agradeço tanto, porque minha mãe, que enfim, não tem esse estudo, não imaginava, não teve essa oportunidade, né? E ela colocou percebendo. Então, esse olhar também desse feminino que estava ali cuidando, muito mais de perto, né? E falar essa sensibilidade dela. Que é uma sensibilidade que a gente não adquire nos bancos universitários. É a vida. É a vida, né? A sabedoria não se conquista através de um diploma, né? Isso é muito importante. Pessoas que têm essa sensibilidade, elas têm. Né? A vida deu isso para elas, a vida formou essas pessoas dessa forma, e isso não se resume a um conhecimento técnico. Né? É da história dela, da bagagem dela. Da bagagem dela. Então, eu agradeço
tanto por isso, né? A minha mãezinha, minha rainha, que eu chamo ela. Né? E hoje você atua em várias frentes, né? Sim. Inclusive tem uma formação que você é a única pessoa do estado do Rio, né? Exatamente, do estado do Rio de Janeiro. Conta né? isso pra gente. Que é como sanadora, é uma formação internacional que se chama Sanación con Rosas, que ela vem, na verdade, né, do México, né, Luiz de la Fuente, que trouxe isso, ele canalizou essa informação toda, e, na verdade, é para trabalhar literalmente com as rosas. Que lindo. É uma coisa assim, essa Lindo, bênção, né? porque você lindo. vê. Então, quando você tem a rosa vermelha e a rosa rosada, que a gente chama, e a gente usa essa sutileza, essa essência da própria rosa mesmo para cuidar do feminino e do masculino e dessa integração. E não só quando a gente fala do masculino e do feminino, todas nós, todos os seres humanos têm essa parte. Tem o feminino e tem o masculino, né? Exatamente. Então, no Rio de Janeiro não tinha essa formação. Olha Na verdade, eu conheci essa formação em 2019, que eu estava num momento de uma transição ainda, eu não consegui fazer, eu ouvi falar, né? Porque eu sempre fui muito ligada. Na casa da minha mãe tem roseiras, Ai, né? que lindo. Tanto a rosa rosada quanto a rosa vermelha. Então, eu sempre fui muito ligada a isso, né, dessa parte. Então, quando aconteceu isso, foi em julho, eu recebi, estava lá, vamos dizer, Na timeline? Não, como é que eu vou te dizer? Mala direta. Eles mandaram na mala direta. De novo um e-mail. Mais um e-mail transformador que a gente quase não vê. E aí veio essa coisa do tipo, você tem interesse em fazer, a gente vai ter uma formação agora. E eu falei, mas peraí, gente, não do que a gente está falando aqui? O que é isso? E quando falou, olha, a gente não tem ninguém no Rio, você não quer participar e ser essa representante? Olha que massa. Eu falei, mas que responsabilidade. Então foi assim, foi um divisor de águas realmente na minha vida, porque a sanação é uma cura que a gente faz internamente e, através dessa questão, a gente pode trazer também alguns resgates, inclusive de uma linhagem feminina, de uma linhagem masculina, que a gente não fala somente do paterno e do materno. Essa relação que a gente faz também com o feminino e com o masculino. E isso faz com que também eu volte a toda essa questão de como é que era lá no corporativo, como é que eu era na infância, como é que é a relação que a gente tem, todas as relações. Então, existe essa cura, vamos dizer, que a gente não cura ninguém, você sabe disso. A própria pessoa que se cura, né? Então, essa formação, ela veio para trazer esse equilíbrio também enquanto eu sou consteladora. Eu trabalho como constelação familiar, não tem nada a ver, mas a gente faz uma interligação. Mas é isso, né? Tudo que você tem vai aparecendo ali. É isso. Né? É o que eu sempre falo. A minha forma de ver o mundo é a forma de uma psiquiatra ver o mundo. Então, enquanto eu estou aqui, apesar da gente não estar fazendo uma consulta, o conhecimento que eu tenho da psiquiatria está em mim. Então, é a mesma coisa, né? Você não tem uma caixinha. Não, peraí, que agora eu estou fazendo isso. Esquece isso. Deixa eu virar essa chave aqui. Não é assim. Essa dança. Isso, exatamente. Essa dança que acontece. Então, isso tudo só vem agregando. Com então, certeza. vem a gestão das emoções, a inteligência emocional, o PNL, tudo isso faz Está ali, né? Está presente naquele atendimento que você está fazendo naquela pessoa. Então, quando tem essa... usando literalmente a rosa para fazer essa conexão, porque quando você traz essa... Quando você vê uma rosa, como é que é? Aquela sensação maravilhosa. Sensação não é só como ela é bonita, não. Ela tem uma sutileza, ela tem uma essência é um ser vivo. Sim. Ela é do reino vegetal e ela é linda. Ela traz aquela cor da natureza. Isso é presente de Deus. Sim. Foi feito assim. Então, como é que a gente usa aquilo para nosso campo energético também? Ai, que lindo. É muito lindo. Então, como primeira sanadora no Rio de Janeiro, a gente vai trazer também pessoas. A ideia é ter mais formações. Então, porque tem uma associação que é chamada, né, que do Brasil, que ela é internacional, né? Então, a Larissa, que é a responsável pelo Brasil. Então, ela me trouxe como a primeira sanadora do Rio. Então, as formações elas vão passar a acontecer. Ai, que lindo. Aliás, aguardem que vem novidade.
Ideia, antes da gente finalizar, a Ideia foi uma das mulheres premiadas no Mulheres que Brilham Rio, na última edição, que teve aqui no Rio de Janeiro. Nossa, que lindo. E eu queria saber como é que foi isso para você, se você já tinha estado em uma premiação antes, como é que foi, como é que está sendo, né? Eu vou dizer para você que Mulheres que Brilham literalmente veio para fazer também mais um divisor de águas na minha vida, porque eu não tinha ouvido falar. E a doutora Jussara, que veio com essa novidade, olha, eu quero saber da sua história, me conta como é que é isso. Então, eu contei e ela falou, quero você na próxima edição. E eu falei... Peraí. Eu acho que o nome Mulheres que Brilham, aí vem... do Deia Deusa, vem do Marrila. Com certeza. Eu falei, eu acho que não é só sobre o que eu posso fazer, eu quero ser a melhor, não. Cada um tem o seu próprio brilho. E é o que eu sempre falo. Quando a gente se junta, a gente faz acontecer essa constelação. Com certeza. Todo mundo, você falou mesmo sobre isso. Cada um tem a sua identidade energética, a sua forma. Então, quando a gente junta essa potência e saber da história da outra. Então, foi um espetáculo para mim, foi assim um movimento, né, que mudou minha vida e eu quero muito inspirar outras pessoas também. Foi assim, foi lindo, né? Tá reverberando até agora né? E vai reverberar isso, né? Inclusive porque faz com que a gente desperte o melhor da gente também e descobrir que a gente não precisa ter aprovação de fora. A gente começa, quando a gente se olha literalmente no espelho e fala, caraca, olha quem eu sou. Olha essa deusa. E que todas são. Que todas e que todas brilham. E que todas podem brilhar. Então, foi assim. Foi lindo. Tem super pouquinho tempo. Não tem nem um mês que aconteceu. Então, foi assim, ter uma matéria também sobre a minha história. Né? É lindo, né? Foi lindo e está sendo lindo. E eu espero estar nas próximas. Com certeza. Já quero. Eu acho que o Mulheres que Brilham, ele veio para poder... eu acho que até chancelar mais coisas e poder dizer, vai, inspira e vem trazendo também. Eu acho que é assim que a gente pode fazer. Então, e tem algo que eu sempre falo, né? E as pessoas às vezes falam assim, a história não é. Que a gente vê isso na maior parte das mulheres que passam, né, pelo Mulheres que Brilham, que estão, que a vida realmente muda, que outros caminhos se abrem, parece que se conecta com outra coisa, né? E você, depois disso, já teve outra revista. Já teve outra revista, pois é. Revista Creator, que trouxe, inclusive, algumas outras, até que eu digo no digital, contando sobre a história. Eu falei, que máximo, e é isso. Porque não é sobre ter aparecer. Isso. Não, é colocar a tua história... para mais pessoas conhecerem e falar. Aquela pessoa que, de repente, fala, para mim já deu. Eu estou com 53 anos, então é o 50 a mais. Então, a vida está acontecendo o tempo todo. Eu não imaginava que quando, naquele momento que o meu filho precisou de mim, eu fiz essa modificação, essa transformação. Tudo isso ia acontecer. Que tudo isso ia acontecer, né? E é sempre um convite para a gente olhar e reconhecer isso. Nossa, olha como eu fui forte, olha como eu acreditei em mim, olha como eu apostei em mim. E isso não tem preço. Isso não tem preço, nada na vida vai pagar isso nunca. E assim, além disso, me deu, porque o que acontece? Eu nunca fui, apesar de ter sido formada, né, em licenciatura em Educação Física, eu fiz por conta da dança. Nunca fui da academia, nunca fui daquela que malha, não adianta. Eu me lembro que quantas vezes eu paguei academia e só ia um pouco, não vou Fazia uma colaboração mensal como sócia da academia. Pagava anual, eu falei, não, porque agora pagando anual eu vou, não. Então eu já vi que não dá. E aí eu percebi que eu precisava voltar para a dança. Então, olha isso. Semana passada eu voltei não como a professora, não como a dança-terapeuta, não como a focalizadora de danças circulares. Então eu voltei para a dança para poder... O meu corpo, ele sabe, tem a memória. Ele tem a memória. E foi assim, claro, que tem dentro dos meus limites. Sim, claro. Mas está sendo lindo. E quando eu coloquei isso também, as pessoas... Caramba, eu nunca sabia disso, eu quero fazer também. E aí já tem gente querendo que eu dê a dança-terapia de volta, fazendo talvez algo mais regular. E, inclusive, falando até sobre isso, me lembro, né, agora me veio assim, essa onda de amor, porque as danças circulares sagradas me trouxeram também
uma referência dentro do Congrepix, do primeiro Congrepix, porque a dança circular sagrada, assim como a constelação, assim como o reiki, elas são reconhecidas pelo SUS. São práticas complementares, integrativas e complementares. E aí, como eu tinha feito aquela formação em 2016, em 2017 eu fui para dentro da Fiocruz. Olha isso! Levar a dança circular. E aí, com isso, eu fui chamada para apresentar um paper dentro desse primeiro Congrepix, que teve outras práticas reconhecidas dentro do SUS, e foi assim um marco para mim. Então são essas coisas que vão acontecendo, que dão referência e falam, é no caminho certo, só comprova que eu estou no caminho certo. Que esse é meu caminho, essa é a minha trajetória. E é quando faz sentir, é o que eu sempre falo, se faz sentir, faz sentido. Ai, amei! É isso, se faz sentir, faz sentido. Eu também aprendi eu me lembro agora também, dentro da PNL, lá em 2007, eu aprendi a expressão gut feeling, que é quando o corpo faz essa... Quando ele dá ele fala com a gente o tempo todo, o corpo fala. Sim, o corpo fala. E quando ele faz isso, é do tipo... É aqui. É algo É aqui que está acontecendo. É isso. Então, Déia, muito obrigada. Foi ótimo. Parabéns. A sua história é maravilhosa. É uma mulher que brilha. É uma deusa. Foi ótimo ter você aqui com a gente. Espero ter mais vezes. Tomara que sim. Muito obrigada. Prazer enorme. E quem quiser te achar, como é que faz? Sim. @facilitadora criativa. Você me acha no Instagram. O telefone 21 99 186 2042. Vem? É ótimo, muito obrigada. Sempre histórias maravilhosas e inspiradoras, não é mesmo? E agora nós vamos para o quadro 5 minutos para o chá. Que bom, né, filha, estarmos aqui hoje, né? Nossos 5 minutinhos. Nossos 5 minutinhos nesse ambiente maravilhoso, saboreando uma água de coco e podendo relaxar um pouco. As pausas são necessárias, né? Sempre são necessárias. É um momento para que nós possamos nos renovar, né? Respirar esse ar maravilhoso. Mas hoje como é que foi a semana lá no consultório? A semana lá no consultório foi bem agitada, né? Para variar um pouco. Muitas histórias, muitas questões. E o que eu observei, né? Você sabe que o meu nicho maior são mulheres 40 a mais. É a questão da alimentação, né? Sempre, a né? fuga através do alimento. E eu tenho observado que as mulheres têm levado muito para o alimento, né? As angústias, essa transição do ciclo reprodutivo para esse outro momento que eu chamo de uma época mais ativa, inclusive, que é o período da menopausa, pós-menopausa, são muitas emoções, e com isso eu venho observando muito a questão de um dinamismo maior alimentar, né? Até mesmo uma compulsão. O que você acha disso? Eu acho importantíssimo falar sobre isso, porque muitas pessoas não sabem a diferença de compulsão alimentar com comer mais emocional, com certo excesso. Não que não necessite de atenção e que não necessite de cuidado. Até porque a ideia é que a pessoa possa procurar ajuda para ter esse diagnóstico, né? Mas eu recebo pessoas falando assim, tenho compulsão alimentar. E aí quando a gente vai conversar, entender um pouco melhor, às vezes é só uma pessoa que quando fica mais ansiosa, busca um conforto através da comida. Mas não chega a ter um episódio bem característico da compulsão alimentar, né? E como é que é a compulsão alimentar? A compulsão alimentar, ela acontece quando a gente tem um descontrole específico, onde aquela pessoa come uma quantidade muito grande de comida, uma quantidade maior do que as outras pessoas comeriam naquele período de tempo. E logo depois ela sente uma culpa muito grande, um arrependimento muito grande. Então, naquele momento, ela não consegue parar de comer. Então, são aquelas histórias muito tristes que a gente escuta, que a pessoa acaba até comendo comida estragada, comida do lixo. Tem que trancar a geladeira. Precisa trancar a geladeira, aquela coisa bem, bem triste mesmo. Mas que necessita de cuidado, como qualquer outro transtorno. É possível de entrar em remissão, é possível de ter uma vida tranquila. Mas primeiro a gente precisa do diagnóstico e do tratamento, né? E você acha que tem algum período da vida de uma mulher que isso possa se manifestar mais ou não tem período? A gente consegue entender alguns momentos que a gente fala que a mulher tem o que a gente chama de uma maior vulnerabilidade psíquica, que tem a ver com muitos fatores, inclusive as questões hormonais. A gestação, por exemplo, é um momento de grande vulnerabilidade psíquica.
Então tem uma chuva de hormônio, tem uma pessoa dentro dela. Muitas coisas acontecendo, isso às vezes pode ir para comida. Mas esse período que a gente está conversando, do período pós-menopausa, né, do climatério, também é um momento em que a mulher fica mais vulnerável psiquicamente. Correto. Né? Tem muito a ver com os hormônios. Sim, sim. É uma mudança radical, né? A ausência do estrogênio, a necessidade do organismo acumular o substrato, que é o colesterol, ela observando que está ganhando peso, a autoestima indo lá, ladeira abaixo. E isso pode contribuir, né, para desencadear algumas questões. É por isso que às vezes as pausas são importantes para poder se olhar, se entender, né? E poder refletir sobre isso tudo, que às vezes uma consulta, né, um olhar de um especialista sobre isso já te traz um direcionamento, porque é muito comum a gente escutar o não sei o que está acontecendo comigo. Eu sei que alguma coisa mudou, mas o que eu não tenho a menor ideia. E isso acontece assim, né, de um dia para o outro, quando você percebe muitas mudanças estão chegando e às vezes é necessário ajuda para que a gente possa atravessar, né, essa mudança e para esse outro caminho, que é o climatério, a menopausa e a pós-menopausa. Para isso a gente está aqui, né? Nada melhor do que uma ginecologista especialista em mulheres nesse período e uma psiquiatra especialista em transtornos alimentares. Então, o corpo vai esquentar. Vamos brindar. Sou apaixonada por esse quadro, pessoal. E agora nós vamos para o quadro onde você fica sabendo de tudo que está acontecendo por aí. Acontecendo, você fica sabendo. Oi, gente, eu sou Jussara Cesar e hoje aqui no Acontece Aqui teremos o resultado da mulher mais linda do Brasil. Chegou o grande dia, Miss Brasil! E acontece aqui! De quem será a coroa? Chegando aqui no Miss Brasil. Acontece aqui onde tudo acontece.
o nosso primeiro lugar é a Miss Rio Grande do Sul! Estamos aqui com Fabrício Granito, um momento de muita emoção, né, onde podemos observar essa magnitude que é esse evento. E como é que você se sente sendo assim um responsável por todo esse espetáculo que nós presenciamos agora? É muito importante essa questão de reviver o Mundo Miss. Quando eu sentei com o Bonés e a Suzana pela primeira vez, eu expliquei para eles que eu queria estar com eles nesse projeto, justamente para trazer essa coisa de nostálgica, né? Que é viver o passado, mas trazer o presente com tecnologia, com tudo isso que a gente apresentou aqui. Gente, olha quanta emoção. Estamos aqui com Lorraine, a vencedora do Miss Brasil 2025. Como é que tá esse coração? Olha, o coração nem existe mais, tanto que bateu a noite inteira em cada etapa. Mas agora eu posso respirar aliviada, muito feliz de ter conquistado esse título, poder levar para o Rio Grande do Sul o título de Miss Brasil e iniciar essa preparação intensa. Tô doida para conhecer o Japão, interagir com as meninas. Já tive a oportunidade de participar de um concurso internacional também no continente asiático, mas agora, num lugar diferente, Japão, criar muitas conexões e fazer com que eles se apaixonem, né, pela mulher brasileira. Deixa aí um recado para as meninas que estão te assistindo, né, que têm o desejo, né, para poder estar assim, galgando um espaço tão significante como esse. Se você ainda está na jornada da conquista, eu diria para você, persista, porque a vitória, ela vem com muito trabalho. O caminho não é fácil, mas se é o seu sonho, ele é possível. Parabéns, uma grande emoção, uma grande honra de estar aqui com você, compartilhando esse momento tão especial. Obrigada. Muito obrigada. Sempre maravilhoso, né, pessoal? E agora nós vamos pro quadro da minha mãe, doutora Jussara Cesário, onde ela conversa com vocês sobre saúde. Meu corpo me chamou para conversar. E agora? O nosso corpo grita, né? Ele quer uma pressa, a gente está correndo sempre, né? O nosso corpo atual é o conjunto de multitarefa e ele se encontra hiperconectado. Então, o que a gente faz? A gente produz muito, se conecta muito, é tudo muito, 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 muito. Então, nós falamos de sucesso, produtividade, estética, mas falamos pouco de descanso, de prazer, de prevenção, né? E aí esse corpo está falando com a gente. Então, nós mulheres do século XXI, hoje ocupamos espaços antes inimagináveis, somos líderes, somos empresárias, criadoras, cuidadoras, temos voz e protagonismo e liberdade de escolha, né? A tecnologia e a informação ampliaram nossos horizontes. Hoje a gente consegue se conectar, né? A gente consegue falar uma com a outra, falar com alguém de outro país que esteja na mesma sintonia que nós estamos no momento, e a gente consegue fazer uma rede cada vez maior. Então nós somos a geração que sonhou e que conquistou. Isso é nosso, ninguém tira, né? Mas também somos a geração que mais se cobra, né? Nós nos cobramos por muitas coisas, né? E às vezes isso nos faz adoecer. Então, quando a gente fala de câncer de mama, a gente tem que entender que é um câncer que é o tipo mais comum entre as mulheres no nosso país, né? E
Quanto mais cedo ele for diagnosticado, maiores serão as chances de cura. A gente tem que entender que é um câncer que é possível ter um diagnóstico precoce e, com isso, conseguirmos ter cura. É importante cura, câncer se cura, cura. Câncer se cura, câncer tem cura, câncer de mama tem cura. É importante que uma mulher que por acaso tenha câncer, ela não entenda assim, acabou minha vida, não. Ela entenda que é um processo, nós não vamos romantizar, mas a gente entende que tem cura. A tecnologia, a medicina, tudo está aí para trazer avanços cada vez maiores, né, para que isso possa ter aí uma resposta cada vez mais positiva. Então, a conscientização ajuda mulheres a buscarem exames preventivos regularmente, como a mamografia. Não sei se vocês estão a par, mas hoje, no nosso país, há 2 meses atrás, nós tivemos a resolução de que agora, dentro do SUS, a mamografia vai poder ser feita a partir dos 40 anos, né? Porque até então, no Sistema Único de Saúde, era feita a partir de 50. Então, a gente teve um avanço, né? Algumas instituições privadas, como o meu consultório, já trabalham com mamografia em mulheres a partir de 40 anos há muito tempo. Mas isso não era uma lei do SUS, então isso às vezes dificultava algumas mulheres que precisam somente do Sistema Único, né? Então, isso foi um grande avanço. Mas voltando a entender que o câncer tem cura, que diagnóstico pode ser precoce e tudo mais, mas a gente tem que ir em busca de quê? De avaliações médicas, de cuidar do nosso corpo, né? Então a gente tem que abrir mão da síndrome da Mulher Maravilha, né? Porque nós queremos ser perfeitas em todas as áreas, cuidamos de todos e esquecemos de nós. Vivemos conectadas, aceleradas, mas também mega esgotadas. E a exaustão virou rotina silenciosa, né? Muitas vezes a gente, né, 1h da manhã, às vezes está resolvendo alguma parceria, às vezes você ainda está falando com alguém, às vezes o dia ainda não nasceu, você ainda já está ali resolvendo alguma coisa. E a gente tem que acabar com essa síndrome, que é o mito que a gente tem de dar conta de tudo, né? Nós não somos obrigadas a dar conta de tudo, nós temos que entender o nosso posicionamento, os nossos limites e o que a gente tem como prioridade para cada dia, né? E entender que não é falta de força, né? É excesso de exigência. Hoje a gente vive num mundo que a mulher é extremamente cobrada, principalmente por ela e muitas vezes a saúde dela, o que diz respeito a ela, fica para segundo, terceiro, quarto, quinto. Às vezes nenhum plano é feito, né? Que a gente está permitindo que isso aconteça com a gente, né? Será que nós vamos em busca desses cuidados? Será que a gente está abrindo espaço para isso? Agora, nós vamos para aquele quadro onde você, telespectador, pode participar através das nossas redes sociais. Você pode mandar as suas dúvidas sobre saúde e nós conversamos sobre elas aqui e esclarecemos. O quadro Eu Não Sabia Que Eu Não Sabia. Ó, a gente recebeu uma mensagem aqui no Instagram de uma telespectadora dizendo que todas as vezes que ela vai tomar aquela cervejinha no final de semana, ela para o remédio da pressão. E aí, essa dúvida, né, que muitas pessoas têm, pode ou não pode, muita gente tem certeza que o certo é esse, porque não pode misturar remédio com a cerveja. Mas e aí, vamos explicar um pouquinho? Pois é, né, menina? Isso daí é um mito extremamente antigo. Muito. Eu já escutava isso muito antes de eu vir a ser médica. Muitas pessoas acreditam que final de semana vai tomar uma cervejinha, vai numa festa, para abruptamente seu remédio de pressão. O coração final de semana tá funcionando direitinho. Muito bem. E aí, o que acontece? Elas não percebem que você está colocando o teu organismo extremamente num risco. Colocando, né, tudo aquilo a perder, né? Por quê? Porque o remédio fazia uma proteção. Sim. O álcool já é um agente agressor. E na medida que você tira o que está te protegendo, você se coloca num risco muito maior de vir a desenvolver ali abruptamente um acidente vascular cerebral, né? Que é o famoso derrame, um infarto ou qualquer outro comprometimento resultante da elevação rápida da pressão, né? Sim, mas você sabe que essa relação entre o uso contínuo da medicação, doenças crônicas, uso de álcool,
Isso é sempre uma questão. As pessoas sempre têm dúvidas sobre isso. E sabe qual é o pior? Elas não esclarecem com o próprio médico. Porque ninguém vai te esclarecer isso melhor do que o médico que te acompanha. Ele pode te esclarecer, olha, quando for beber vai fazer assim, não pode beber de jeito nenhum, esse remédio aqui não pode. Então, assim, é sempre individualizado e as pessoas precisam ter a clareza da importância de um bom segmento. E um bom segmento envolve a liberdade de poder perguntar, posso, não posso, como eu faço? Mas, de um modo geral, sobre os antihipertensivos, a gente entende muitas coisas já, né? Correto, com certeza. E isso já vem já de uma tradição de que é melhor parar, né? Sim. Ou tomar só quando se sentir alguma coisa nesse período. As pessoas acham né? que hipertensão dá sintomas, que é mentira. Quando a pressão tá alta, a gente não tem sintomas. Então, se você for ficar esperando sentir alguma coisa para tomar o remédio da pressão, não vai dar certo. Muitas vezes você vai ter aquela dor de cabeça, aquela dor no hospital, a dor na nuca, mas muitas vezes não você vai não ter. vai ter. Até porque o seu organismo muitas vezes já está convivendo com aqueles níveis extremamente elevados, né, de pressão. E aí o vaso sanguíneo não aguenta e acontece as questões tão desagradáveis, né? Pois é. Que poderiam ter sido evitadas, porque o lazer é permitido, mas ele precisa estar caminhando junto com a saúde. Sim, e entender sobre os excessos, né? Excesso e saúde não combinam. Então, todas as vezes que a gente percebe que a pessoa está se excedendo, então, eu só paro de tomar o remédio quando eu saio para beber, e saio para beber todos os dias. Aí não dá certo. Isso acontece também, gente. Isso acontece. Eu tenho uma vida social muito intensa, muita animação, então a gente precisa entender e tem que ter todo um diálogo com o seu médico, conversar com ele, explicar os seus desejos, o que você precisa fazer, porque o médico está ali naquele momento de consulta, mas ele não vai estar acompanhando a sua vida diária, todo o seu lazer, o que você faz nos horários onde ele não está te observando. Então, né? Parar o remédio de pressão para poder beber, definitivamente não é uma solução. Não é uma solução. Não é uma solução. Então, você precisa conversar com o seu médico, explicar, olha, eu gosto de beber de vez em quando, não é todo com dia. Moderação. Com moderação. Né? Como é que eu faço nessa situação? Mas não é sair suspendendo a medicação para beber em excesso. Isso não vai fazer bem para sua saúde. Então, mais um mito derrubado. Derrubado, conhecimento adquirido. Maravilhoso poder acompanhar isso tudo de perto, né? E agora a gente vai para o quadro da maravilhosa Karina Lino, Viva Seu Tom. Você já parou para pensar o que tem transbordado de dentro de você? Sem a gente perceber, o tempo todo estamos influenciando pessoas e sendo influenciados também. Seja através de palavras, de hábitos, de maneiras, de culturas, de várias linhas de pensamentos também. O tempo todo somos sim influenciados e também estamos influenciando. E o que tem saído de dentro de você? O que tem jorrado da sua vida na vida de outras pessoas? Será que você tem transbordado uma visão empreendedora na vida de outra pessoa? Será que você tem transbordado na vida de alguém muitas reclamações, muito desânimo, desilusão com a vida? Será que você tem permitido que pessoas despejem essas emoções também na sua vida? Você sabia que para quem a gente empresta os nossos ouvidos, estamos dando acesso ao nosso coração? É igual agora, eu estou aqui falando e você está ouvindo o que eu estou falando. Pensa aí, imagine um elefante rosa dançando. Você está imaginando, né? Exatamente isso, eu estou tendo acesso ao seu coração e inclusive aos seus pensamentos e eu estou te influenciando a imaginar alguma coisa. Tá vendo como é que é tão sutil e tão simples? E o tempo todo permitimos que tons errados influenciem o nosso interior. Mas tudo começa na simplicidade, no nada a ver. E quando você percebe ou não percebe, a sua opinião sobre algo já mudou. A sua visão sobre a vida já mudou. Para quem você empresta os seus ouvidos, você está dando a chave do seu coração na mão dessas pessoas. Então, cuidado com as conversas, com as pessoas que você tem
estado nesses dias. Quando o coração está cheio de fé, esperança, alegria, amor, isso transborda através de você. E isso é perceptível através do seu olhar, através da forma como você fala, através do compartilhar das suas experiências da semana, através das suas roupas. Sim, as suas roupas falam exatamente como estão as suas emoções nesse período da sua vida. E se você anda ansioso, depressivo, desanimado, sobrecarregado, isso também reflete no seu olhar, na sua forma de falar, na sua forma de se expressar com outras pessoas e também nas suas roupas. Isso é sério. Talvez você trabalhe numa empresa, você é um funcionário, é um CLT, e independente se você trabalha com uniforme ou não, mas o seu olhar reflete alegria pela vida? Sim. Você é um empresário, será que qual a mensagem que você está transmitindo para os seus colaboradores? Através das suas roupas, através do seu olhar, através da sua fala. Pessoas motivadas motivam pessoas, pessoas desanimadas desanimam pessoas. Pessoas alegres transformam ambientes, pessoas feridas ferem pessoas. E que seu coração esteja transbordando de alegria. Saiba que talvez você nem parou para pensar nisso, né? Mas através da sua vida, pessoas estão sendo tocadas, pessoas se lembram da sua gargalhada, pessoas se lembram de um conselho que você deu. Tem pessoas que olham para o pôr do sol hoje porque você ensinou essa pessoa a olhar para o pôr do sol. Tem pessoas que aprendeu a fazer alguma coisa, começou a exercer um talento porque você ensinou elas aquilo, porque talento é ensinável. Tem pessoas que vivem hoje a colheita de uma decisão que eles tomaram lá atrás, pela qual foi orientado através da sua vida. Você tem sim impactado vidas. Ah, mas eu sou tímido, eu nunca falei nada para ninguém, mas às vezes um ato de serviço, um ato de generosidade, você ajudou alguém e a pessoa nunca mais se esqueceu. É uma atitude simples que você influencia, que é algo que está dentro de você, vai transbordar na vida de alguém e você não sabe qual a história desse outro alguém. E é simples. A vida é simples. São nos dias mais simples que o extraordinário agir de Deus acontece. Milagre de Deus acontece quando você está vivendo no seu melhor tom. Se você se olhar no espelho hoje, você vai querer tampar os seus olhos, vai ficar envergonhado, ou será que você olha com um olhar de alegria? Muito obrigado por aquilo que você tem feito para a minha vida. Você já agradeceu por aquilo que você tem feito por si mesmo? Você já celebrou as transformações que já aconteceram na sua vida? É isso. Generosidade e gratidão no tom certo. Você viverá a abundante promessa de Deus na sua vida. Mas lembre-se, cuidado com quem você está emprestando os seus ouvidos e está tendo acesso ao seu coração. Deus te abençoe. O Acontece Aqui é mais do que um programa de TV. É um espaço para dar voz a quem transforma ideias em realidade. Que cada convidado tem a chance de contar sua trajetória, dividir conquistas e desafios e mostrar o rosto por trás de marcas que inspiram o nosso país. Ser entrevistado aqui foi uma experiência incrível. Pude contar minha história, falar sobre o propósito da minha empresa e inspirar outras pessoas que também estão fazendo acontecer. Você também tem uma história que merece ser contada? Vem participar com a gente e mostra para o Brasil o que faz você acontecer. É isso, pessoal. Tudo que é bom chega ao final. E nós estamos nos despedindo de mais um episódio de Acontece Aqui. Mas lembrando que nós seguimos nas nossas redes sociais, no YouTube, e que você pode participar desse programa com a gente. É só falar com a gente. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Até semana que vem. Da tela pra sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendência, gente com atitude. É o programa que conecta com saúde.